Oi, eu sou o Felipe e hoje a gente está em Paris. E é na região de Montmartre, essa famosa região aqui, no alto de Paris, que a gente começa a nossa viagem aqui na capital francesa. E o primeiro ponto a se visitar nesse roteiro é a figura de Dalida, que foi uma cantora muito famosa aqui. Na verdade ela é italiana, mas viveu aqui na França. Ela era atriz e cantora e acabou se suicidando no início do século XX. E hoje o busto dela está aqui, acaba virando um ponto turístico. As pessoas acabam apertando no peito dela para dar sorte e tudo mais na vida. Não sei se funciona, mas você percebe pelo bronze ali que está mais desgastado. Aqui você pode ver que já chegou mais turistas para cá. É uma região muito movimentada. Aqui você pode começar, vou deixar a rota certinho para você. Você pode começar andando por aqui e fazer toda essa região de Montmartre. Tem vários pontos para você conhecer. Um deles é o busto de Dalida. E subindo exatamente reto na direção da estátua de Dalida, a gente tem aqui o Château de Montmartre. Isso aqui que foi construído antes da Sacré-Cœur, que fica ali atrás. Essa grande torre abastecia toda Paris com sua água. Então foi um edifício muito importante aqui para Paris, ainda na década de 1830, onde algumas personalidades e alguns artistas acabavam vivendo nessa região de Montmartre. Mas outro destaque, do ladinho dessa torre, você seguindo bem à esquerda dela, tá a Amanda, bem aqui. Mas não é só isso, você tem uma das melhores vistas da cidade de Paris, onde você pode tirar umas fotinhas. Olha só o visual bem legal que você tem daqui e como você consegue tirar umas fotinhas para postar no seu Instagram. É bem rente à torre de Montmartre, Château de Montmartre. Você consegue ver nessa escadaria aqui uma parte de Paris que nem sempre você tem uma visão. Cercado desses prédios, dá uma foto muito bonita. Essa região de Montmartre, ela ficou muito famosa no século XIX porque ela é uma região que era afastada, não fazia parte de Paris, né? E aqui os impostos eram mais baratos. Então tomar cerveja aqui era uma coisa mais barata. Então acabou se tornando uma região mais boêmia por conta desse imposto aqui que era mais barato, né? Então funcionava como uma cidade independente mesmo. Tinha sua prefeitura, sua câmara de vereadores e tudo mais. As pessoas votavam nos seus prefeitos. E depois que essa região foi anexada a Paris, permaneceu como uma região boêmia, apesar dos impostos agora serem os mesmos. Mas grandes personalidades francesas viveram por aqui, e aí você consegue tomar uma cervejinha, comer alguma coisinha nessa região de Montmartre, que é aqui nesse Montmartre-Quartier, que é esse quarteirão onde se encontra Montmartre, e lá no fundo você vê a Sacré-Cœur, que é claro, um dos principais pontos turísticos da cidade de Paris. Mas assim, depois que você visitar a Sacré-Cœur, você pode descer e tomar uma cervejinha por aqui, que também é uma coisa bem da região da França mesmo. Nessa pequena região chamada de Quartier de Montmartre, essa sim a oficial, viveram pintores e artistas impressionistas, e a gente vê muito disso aqui ainda hoje em dia para vender. Picasso viveu uma parte da sua vida, Renoir. Então, alguns pintores expressionistas, modernistas, passaram por essa região antes de se tornar uma região indexada a Paris. Montmartre, como eu disse, foi uma região independente e carrega consigo essa boemia, mas além dessa boemia toda, tem uma carga artística muito grande. A gente percebe que aqui é onde a gente encontra o maior número de quadros e pinturas que você pode encontrar em Paris. É realmente muito legal de dar um passeio e dar uma voltinha nesse quarteirão, que ele é carregado de história e carregado de arte também. E claro, aqui em Montmartre a gente tem a Basílica do Sagrado Coração, né? Traduzindo a Sacré-Cœur, que é um templo da Igreja Católica Romana, sendo também um símbolo aqui do bairro de Montmartre. A Basílica está localizada aqui no morro e foi uma das maiores do mundo por muito tempo. Detalhe importante é que essa igreja foi construída em 1870 como pagamento de uma promessa caso a França sobrevivesse às investidas do exército franco-prussiano ali na guerra franco-prussiana, né? Como a França conseguiu
sobreviver à guerra, essa basílica foi construída aqui na região mais alta de Paris e hoje virou um ponto turístico, claro. Depois da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, aí sim a basílica começou a ser construída e foi ser terminada só em 1914, tendo sua consagração como basílica reconhecida pela Igreja Católica só depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então ela teve um caminho a percorrer aí até se tornar essa basílica tão conhecida do Sagrado Coração, a Sacré-Cœur. Visitar a igreja é gratuito, não pode filmar lá dentro, né? Mas você pode comprar algumas coisinhas tempo lá e você, quando sai, é recompensado por uma vista simplesmente fantástica da cidade de Paris. A gente vê um outro lado de Paris, não é ao lado da torre, por exemplo, mas a gente tem uma vista muito linda da arquitetura de Paris e como ela é uma cidade muito horizontal. A gente quase não tem grandes prédios, né? Mas lá no fundo mesmo, que é um centro mais comercial, financeiro, a gente tem a presença de outros prédios, mas no geral é uma paisagem muito horizontal que virou marca de Paris. Essa belezura que está aí, na qual a Amanda também está sendo entrevistada nesse momento, foi construída em 1889 pelo Joseph Euler, que era o proprietário inicial aqui do local, né? Virou um famoso local boêmio da cidade e tudo que representa para o parisiense com uma carga histórica muito grande aqui de Paris. Ele, claro, é um local que há mais de 100 anos é obrigatório para quem vem a Paris, pelo menos, para passar na frente e ver como é o anoitecer aqui do Moulin Rouge, de todas as suas cores. Eu estou aqui sentadinho enquanto passam os turistas e o jornalista está entrevistando a Amanda. Mas ainda hoje existem atrações aqui dentro, você pode conferir várias delas, mas não é possível visitar o local. Você só consegue visitar se você de fato pagar o ingresso para assistir uma peça e conhecer lá dentro. Esse moinho é figurativo, ele fica aí rodando, mas não necessariamente representa alguma coisa. Na época que Paris estava em franca expansão, isso aqui era um dos pontos, um dos marcos da cidade, um dos pontos de referência. E enquanto a Amanda tenta falar sobre isso ali na televisão. E aqui, no final, o começo das Champs-Élysées, que está localizado o Arco do Triunfo francês. Foi um monumento construído em 1836, foi quando ele foi inaugurado, e é em comemoração às vitórias de Napoleão Bonaparte. São ao todo aqui os nomes gravados de 128 batalhas e 558 generais nesse arco. Vale a pena gastar um tempo. Ali você consegue pegar um túnel exatamente aqui e você vai sair lá na outra ponta do Arco do Triunfo para ver cada detalhe desse arco, porque realmente é muito detalhado. Tem muita coisa legal para você ficar percebendo e gastar um bom tempinho olhando cada escultura que está nesse arco. Como a gente já passou em algumas cidades, cada uma delas tem o seu próprio Arco do Triunfo e, claro, a de Paris é uma das mais especiais da Europa. E aqui por dentro, saindo ali no metrô, é possível você comprar um ticket e subir até lá em cima no Arco do Triunfo, mas aqui você também consegue ver por dentro alguns detalhes esculpidos no mármore, também o nome dos generais que participaram de guerras com Napoleão e também das batalhas que eles tiveram durante o período da dinastia francesa. Muito interessante, muito bonito. Olha essa vista de cima. É cada detalhinho. E aqui eu não posso passar. Só pode passar quem comprou o paradinho. Mon amour, a gente deu sorte, porque a gente veio mais ou menos umas 7h30 da noite, que é justamente o horário onde o sol está se pondo exatamente no meio do Arco do Triunfo. Então, se você vem pela primavera na França, aqui em Paris, é legal você chegar mais ou menos nesse horário, que você vai pegar o sol se pondo e consegue tirar algumas fotos com o sol no meio do arco, né? Então você consegue pegar um pôr do sol bem legal aqui também. A gente está num dos monumentos mais importantes de toda a história da França, que é bem aqui, a Praça da Bastilha. Foi aqui que em 14 de junho de 1789
foi derrubada a famosa Bastilha. Foi aqui que aconteceu a queda da Bastilha, um dos maiores eventos da Revolução Francesa. E a gente consegue encontrar bem aqui, eram as fortificações onde ficava uma muralha que separava duas partes distintas de Paris. Quando houve a Revolução Francesa, isso foi bem nesse ponto aqui dessa praça, foi derrubado, as pessoas invadiram as realezas da cidade. Aqui, nesse monumento em 1830, foi onde Napoleão pediu para colocar um monumento que lembrasse da história da queda da Bastilha, e ficou bem aqui, nesse ponto bem central da praça, que a gente consegue ver um monumento enorme de 24 metros, que era o que representava o tamanho exato da muralha que separava uma parte de Paris da outra. Pode ver pelo tamanho das pessoas e pelo tamanho do monumento como era grande essa muralha que separava uma parte da outra, e o tamanho do feito de ter derrubado tal estrutura. Aqui é um ponto bem turístico, as pessoas também passam aqui para tirar umas fotos, mas pouca gente sabe da história desse local e quanto o peso que carrega na história também. A gente está andando aqui agora na Ile Saint-Louis, que é uma das ilhas. Paris tem várias ilhazinhas dessas, com várias pontezinhas bem famosas e tudo mais. Mas essa ilha de Saint-Louis, ela é especial, porque aqui foi reduto de grandes milionários da época, grandes nobres que acabavam vivendo aqui em Paris, e também de políticos, senadores. A gente vê pelas plaquinhas nas casas, a gente consegue ter um pouco dessa noção de como essa ilha foi recheada de ricaços, né? Basicamente, um bairro rico de Vitória. A Ilha do Boi, não sei. Ilha do Frade, hein? Ilha do Frade, hein? Basicamente a Ilha do Frade, lá em Vitória. E a gente consegue ver pelas plaquinhas cada personalidade que estava vivendo por aqui. Mas esse nem é o especial, mais especial da ilha, porque, porra, ver casa de rico, a gente vê sempre, né? A gente consegue ter uma visão aqui das balsas que passam por Paris. Mas o mais especial mesmo... Tchau! Mas o mais especial mesmo tá bem ali. Felizmente, com o incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame há alguns anos, essa vista ficou um pouco prejudicada, mas aqui é um dos melhores locais quando voltar, né, à normalidade aqui, quando todas as obras de reformulação da igreja acabarem. Você pode vir nessa ilha de Saint-Louis, ter uma das melhores vistas para a própria catedral. Há alguns anos ela pegou fogo devido a um incêndio dentro dela, ela está sendo reconstruída, houve uma mobilização muito grande, mas aqui está direto no Rio Sena e você pode ver a Catedral de Notre-Dame ao fundo, como ela está sendo reconstruída. Tem a previsão de reconstrução, se eu não me engano, de mais 10 anos. Isso que pegou fogo em 2017, eu acho. E tem algumas fotos para você ver da época do incêndio. E descendo aqui embaixo, você também consegue ter uma vista muito gostosa aqui da ilha. Acredito que deixavam suas embarcações ali, os nobres que viviam nessa ilha, né? E tinha uma Catedral de Notre-Dame no fundo, aqui na beira do Rio Sena. A gente podia contemplar essa vista da catedral. Muito gostoso aqui, muito... A última parte da ilha é bem barulhenta. Essa aqui é mais tranquila, perturbada só com o som das balsas que passam aqui com os turistas. Turista, né? A gente sabe como é que é. Tem um ali turistando, tem um aqui gravando vídeo. E é bem aqui, nessa praça da cidade, no bairro de Saint-Germain-des-Prés, que está localizada a Abadia de Saint-Germain-des-Prés. Essa é a igreja mais velha de Paris. A entrada é gratuita, você não paga nada para conhecer lá dentro. Ela foi fundada no século VI, junto com a fundação da própria cidade de Paris. Claro, ela passou por algumas reformas, ela foi destruída em partes, mas essa torre aqui e grande parte dessa parte externa aqui é do século VI. Ela passou por algumas reformas entre os séculos XII e XVII, mas na época medieval a gente tem essa estrutura e é possível você visitar lá dentro. O detalhe interessante é que lá dentro da igreja está localizado o túmulo do filósofo Descartes. Pode visitar sem nenhuma cobrança. Você consegue ver onde ele está enterrado. Tem ali um monumento para ele. Você pode até filmar lá dentro, mas como pede silêncio e algumas pessoas estão orando lá, né, estão rezando, a gente preferiu não filmar nada. Mas é bem aqui a entrada, essa portinha, você entra à direita, tem acesso a toda
a Abadia, um dos lugares mais históricos de Paris, e estava vazio, tá? Mas fica realmente aqui na praça central de Saint-Germain-des-Prés. É um dos locais que você pode gastar um tempo para comer. A gente, por exemplo, comeu aqui no Fred's, que é um lugar até relativamente cheio por aqui. Fica do lado do Cozy, que é um restaurante um pouco mais famoso. E se você anda pelas ruas de Saint-Germain, você vai perceber vários bistrozinhos, vários restaurantes. Você pode comer doce. Tem galerias também, que você não pode comer nada, mas você pode ver arte. E aí, olha só, esse é o tipo de rua que você encontra aqui na Saint-Germain-des-Prés. Fica cheio de gente, com pessoas do lado de fora. A gente tá um pouquinho mais tarde, agora já são 2h30. Então a gente já almoçou ali no Fred's, por exemplo, e agora tá andando pra cá. Mas mais ou menos no meio-dia, isso aqui tava lotado de gente, porque o pessoal realmente almoça ao meio-dia aqui. Então, não só parisiense, mas como turista, vem cá pra comer. E você pode ainda sentar do lado de fora, tomar um solzinho e apreciar um pouco da paisagem aqui de Saint-Germain-des-Prés. A gente tá falando aqui, né, que tomamos um vinhozinho agora. Amassamos 2 taças de vinho. Nossa. Deu um sono, meu amigo. A gente tem mais umas 3 rotas pra fazer aí, ainda passar em algumas lojas. Muita coisa pra fazer, né? Mas o soninho que bateu, eu deveria ter pedido um café pra ver se acordava. Então, assim, tá gostoso. Comemos bem, estamos satisfeitos e pagamos um preço, acho justo pela comida que a gente comeu, pela qualidade da comida, né? Foi muito bom. Ali no Fred's a gente comeu 2 pratos principais, um de 11 e outro de 9, se eu não me engano. 3 taças de vinho que custou R$5 cada um, 5 euros cada uma. Isso. E aí, o total deu 35 euros, a gente não pagou nenhuma taxa extra, nenhuma gorjeta nem nada, foi 35 euros e é isso. E assim, um ambiente muito bonitinho, muito gostoso, a comida deliciosa, então vale muito a pena. S'il vous plaît. Andando bem ao lado da igreja de São Suplício, a gente encontra o famoso Jardim de Luxemburgo, um dos mais famosos parques abertos e gratuitos aqui de Paris. Ele foi construído no ano de 1601 pela Maria de Médicis, a viúva do rei Henrique IV, que decidiu construir uma réplica do grandioso Palácio Pitti. Aí deu início à construção aqui desse jardim. A gente já andou em alguns, em Madrid a gente tem um bem parecido, porém um pouco maior. E aqui a gente encontra não só o Palácio de Luxemburgo, mas também o jardim. Você consegue dar uma volta por aqui e percebe como as pessoas também aproveitam o parque na primavera. Trazem seus filhos, vão comer um pouquinho, bem ao estilo parisiense, um pouco mais fechado, mas acabam curtindo um pouco a vida ao ar livre. E claro, se você quiser usar, tem banheiros aqui, banheiros públicos e fontes públicos e gratuitos, né? E umas fontes aqui para você poder tomar uma aguinha. Ali é uma das partes do palácio. A gente vai rodar um pouquinho por aqui. É realmente uma vista muito bonita do palácio do Jardim de Luxemburgo. Aquilo ali fechadinho, cercado, que a gente consegue ver, é tipo um parquinho para criança pequena, pelo pouco que eu pude ver, assim, quando abriram uma frestinha ali. Bem fofinho. Não, só de ter banheiro aqui eu já tô feliz. A coisa que a gente mais gosta de ver nessa viagem é a palavra banheiro público gratuito. Toilette publique gratuite, ou asseos públicos. Asseos, qual era o nome também? Esqueci, lá em Barcelona tinha um mundo. Não, banheiro, eu acho que uma das grandes paradas dessa viagem é a gente encontrar banheiros, porque a gente anda, tem sede e eventualmente a gente bebe água. Né? E quando a gente bebe água, dá vontade do que de mijar. Então, achar banheiros públicos é o grande desafio. De vez em quando a gente entra em alguma galeria para usar o banheiro, acaba indo em algum restaurante que a gente vai, ou, claro, usa os toilettes públicos que existem aqui em Paris, que são bons, assim. São ruins, não. Como todo lugar depende, né? Vai ter uns que você vai chegar e vai estar sujo, e aí, enfim. Mas no geral tem sido boas as experiências, né? De ir nos toilettes públicos gratuitos. Aqui, nascendo o novo Tsunoda. E aqui no Jardim de Luxemburgo também está localizado o Palácio de Luxemburgo, feito pela Maria de Médicis no século... Na verdade ela não fez, né? Ela mandou fazer no século XVII. E aqui já foi hotel, já foi tudo mais. E hoje é uma instalação do próprio governo francês. Tem por aqui. Não sei ao certo se tem visitação
aqui na região. Mas, se de fato tiver, vale a pena dar uma conferida, porque é muito bonito o local, as pessoas acabam tirando tempo para pegar um sol, principalmente aqui agora na primavera, no sol das 4h30 da tarde, e curtindo uma brisa fresca, uma sombrinha. As crianças ficam andando de pônei por aqui. Você consegue ver essa construção do século XVII bem na sua frente. É bem imponente também, bem bonito. Pelo local você já deve estar mais ou menos familiarizado com isso aqui, se você assistiu a série. A gente está na Place de l'Estrapade, que é justamente a praça onde a Emily mora em Paris, a série da Netflix nas suas 2 temporadas. Ela mora bem ali no prédio. Se você seguir reto por aqui, funciona ali o restaurante do Gabriel. O interesse amoroso da Emily aqui em Paris é bem ali, e de fato funciona o restaurante, tá? Não é cenográfico nem nada, não. A série teve várias das suas gravações por aqui, e é uma região também muito boêmia. Tem barzinhos, tem livrarias e tudo mais. Aqui nessa região... Amanda em Paris. Amanda em Paris. Nessa região aqui foi onde começou a França mesmo. A gente vai dar um pulinho ali na primeira rua que a França já teve, né? Assim, que Paris teve de fato. Mas aqui nessa praça, bem ali, é o prédio da Emily em Paris. E é bem aqui atrás da praça onde a Emily mora em Paris que a gente encontra o Panteão Parisiense. Inicialmente esse monumento, que possui um estilo neoclássico, né, situado aqui em Santa Genoveva, ele foi projetado no século XVIII para ser santuário, para ser uma igreja de Santa Genoveva. Mas depois da Revolução Francesa, ele acabou tomando ares aí de um edifício da própria Paris, que é cercado de outros monumentos por aqui. A gente encontra algumas outras edificações oficiais de Paris, e por aqui a gente também encontra o Panteão. Ele tem ao todo 110 metros de comprimento e 84 metros de largura. Possui essa fachada bem clássica grega, né? E lá dentro é possível visitar uma estátua de Voltaire. A gente vai lá tentar dar uma olhadinha na estátua. Tem uma fila bem grande ali, mas a princípio não precisa pagar nada. Lembrando que todas essas rotas eu acabo colocando aqui na descrição do vídeo, para você ver por onde a gente andou, o que a gente está fazendo, quanto que custa cada coisa, para você estar por dentro quando vier a Paris, dos preços, do que a gente gastou na hora de visitar as coisas e também andando pela cidade. E é aqui, nesse ponto central, que em 52 a.C., Paris foi fundada pelos romanos. Existem registros de povos por aqui 1000 anos antes de Cristo, mas como fundação da cidade propriamente dita de Paris, é aqui onde os romanos se assentaram pela primeira vez à margem esquerda do rio Sena. A gente segue nessa rua, que é a rua l'Estrapade, vai ser a primeira rua definitivamente de Paris. A gente está pisando na história, a gente está pisando onde de fato Paris foi fundada. Na verdade, essa é a Rue Mouffetard, que é a primeira rua de Paris. E ela passa carro ainda, apertadinho, mas passa. Passando os polícia. Espero que não me peguem. O que você quer? Crepe. Você vai comer crepe, mas... Crepe doce. Doce, que é um típico crepe parisiense. E tô vendo muito lugar que parece muito gostosinho. Muito gostosinho. Tipo esse aqui. Mas eu queria sentar num lugar bonitinho na hora de comer o crepe. Eu não queria só pegar e ir andando, né? Aham. Quer sentar e curtir um pouco da vida. Só que eu já percebi que eu acho que vai ser um pouco difícil isso. É, realmente, hoje tá... Por exemplo, a gente passa só as... O cheiro tá foda. Que vende, parece ser muito bom e num preço legal quando é assim, né? Sim. Porque vende só isso, então... Sei lá, eu acho que eu vou acabar comprando desses em algum momento. E sair comendo. É, porque quando senta, geralmente é um restaurante que tem mais outras coisas. E a especialidade deles não é essa, então talvez não seja tão gostoso que nem esses outros, né? A creperia é creperia. É, e talvez também um pouco mais caro, né? Porque sabemos que o restaurante que é restaurante mesmo, lugarzinho pra sentar, tem lá a taxa turista. A taxa turista. Tem aqueles
10% de pega-trouxa, né? Deixa eu ver o que o pega-trouxa que vai pegar aqui agora. Nossa, inglesa. Um dos locais a se visitar quando você vem em Paris, se você estiver disposto a pegar um trem, sair da cidade e vir para cá, é o Palácio de Versalhes, que fica no subúrbio da região parisiense, né? Ele foi construído em 1660 e abrigou a família real com Luís XIV, com sua maioridade aqui. Esse palácio foi construído para tirar a família real da cidade de Paris e fugir das doenças. E aqui foi um dos locais onde a família real francesa morou e tudo mais. A gente andando por esses corredores imensos percebe que de realeza isso aqui tem bastante. A gente vai conhecer um pouco do local e da sua história também, entrando nessa sala, subindo nas escadas e conhecendo os grandes parques que aqui existem dentro do Palácio de Versalhes. E andando pelos corredores, a gente consegue ler um pouco mais da história de Versalhes, e como tudo isso aqui era grandioso, e tudo isso aqui eram cômodos, né? Que davam para os jardins, passagens, e aqui tem muita obra de arte, muita coisa que vale muito dinheiro. E todos os cômodos do primeiro andar dão lá para o parque, pelo menos uma parte deles. É tudo muito grandioso aqui. Você acaba percebendo que construir isso aqui para fugir das doenças e da população de Paris é muito coisa de rico mesmo. Ao todo, para estar aqui, a gente pagou 27 euros para ter acesso a todos os quartos possíveis que dão acesso, os chateaus, os jardins e tudo mais. Então saiu 2 pessoas 54 euros. E você tem que se ligar que para chegar aqui, ou você consegue um cartão de Paris que te dá acesso aqui, ou você tem que comprar um especial Paris Versalhes, porque senão você vai chegar na estação e eles vão te cobrar uma pequena multa, pequenininha, de 35 euros para você poder passar na estação. Então é melhor você ficar ligado nisso e comprar um ticket Paris Versalhes, diferente do ticket que só você consegue andar em Paris. Eles eram conhecidos por suas festas da nobreza, da realeza e também pelas orgias que rolavam por aqui. E passando pelos quartos você percebe muito disso, inclusive contam essas histórias nas explicações dos corredores. Aqui rolava orgias de dias, até semanas entre os nobres, e era uma pegação só com quartos, inclusive preparados para isso. Mas o que a história conta também é que em cada corredor você podia escutar os barulhos do amor da realeza que viviam nesse local. Com tanto espaço e sem muita coisa para fazer, talvez o sexo era uma das coisas. Não tinha televisão na época. Assim, tanto espaço assim, não tinha televisão na época, vamos dar uma furunfada. Só putaria, né? Isso aqui é claramente um palácio só porque não podia acontecer em Paris, né? Exato. Versalhes teve sua construção iniciada no século XVII, mas de fato tudo foi finalizado mesmo no século XIX, depois de passar por vários reis e imperadores, vários períodos da história. E quando você começa a andar aqui dentro, você percebe por quê. A gente está aqui já há quase 1 hora e estamos só na primeira parte do palácio, né? Tem muita coisa para ver, tem muito jardim para olhar. Não só isso, mas cada detalhe que você percebe de marmoraria, de escultura no próprio ouro que está aqui, é nas obras de arte, né? Para popular todas essas paredes. Então, de fato, é um lugar grandioso que ocupa o imaginário das pessoas que visitam aqui. Você para pensar o tamanho da construção disso, quantas pessoas estiveram envolvidas para levantar todo esse palácio. Mas não tinha licitação na época, né? Então você podia fazer o que você quisesse. Para você visitar essa área aqui do palácio, que é do jardim, para lá tem mais,
você precisa comprar um ingresso específico que dá acesso aqui. Mas só pode vir uma vez aqui, você não pode sair e voltar quantas vezes você quiser. Então a gente está vindo aqui, visitando, você recebe o mapa com todos os detalhes, onde tem os banheiros, onde pode ver as coisas. Ali, eu acho que ali tem um show, geralmente tem um show de alguma coisa pra entreter a galera. É música. É show de música, né? E pra lá tem mais jardim, você pode andar por todo esse canto aqui e se localizar entre os banheiros e os restaurantes, que também tem alguns aqui. O que eu vi muita gente fazendo aqui é trazendo sua própria comida, sentando no cantinho e comendo. A gente cometeu esse erro, não trouxe comida, vamos ter que pagar aqui para comer. Mas para quem já gastou uma grana de multa, pagar alguns euros para se alimentar não vai doer tanto assim. Quer dizer, vai doer. A gente compra chips e tá tudo bem. Comprar um chips fandango de presunto aqui. E aí quando você vai entrando por entre essas paredes, esses corredores verdes, você acaba encontrando os locais assim, bonitinhos. Aqui aconteceu algumas peças, algumas encenações, e tudo isso era espaço onde eles ficavam sentados, olhando, e aqui dentro aconteceu alguns teatralidades. Bonitinho. Uma das coisas, claro, para se fazer em Paris é você visitar o Museu do Louvre. Tá aqui num dia nublado e chuvoso de Paris. A gente reservou o horário das 10h30. Agora são 10h45 e a gente está na fila ainda. Mas compramos com antecedência de um dia. Mas não te dá preferência a nada, assim. Você vai chegar como todo mundo, vai ficar na fila esperando e vai visitar o museu. Ele tem algumas entradas, mas a principal é essa aqui mesmo, da pirâmide, a mais famosa. É de fato um ponto turístico. A entrada custou 17 euros para cada um, então pagamos 34 euros. E te dá acesso a todos os pavimentos possíveis ali do museu. Acabou que a gente não falou ontem da visita de Versalhes, a gente está entrando no Louvre agora. O que você achou de Versalhes? Eu esperava mais, assim, porque... não sei, a gente visita tanta coisa grandiosa já, tanta coisa tão bonita, tão maneira. E aí, Versalhes é um dos ingressos mais caros, né? Tem ainda locomoção, então a gente tava com uma expectativa um pouco maior. E chegando lá, é realmente uma casa de rico, né? É uma casa de rico. A gente visitou uma cobertura na Praia do Canto. E mesmo assim, os ambientes não são tão interessantes, assim. Eles não têm tanta... Eles não são, como era realmente na época, cada quarto, cada coisa. São várias salas muito parecidas, né? Então, tem muito quadro assim, lá, né? Mas nem todos são verdadeiros. Tem muito quadro, vários são réplica, outros estão tipo, nos museus mesmo, né? Então, é interessante, né? É um lugar bonito, é um lugar interessante, mas eu achei até que principalmente pelo preço do ingresso para chegar lá, eu esperava mais. A gente visitou igrejas e parques, né, gratuitos, que sinceramente eu achei ainda melhores do que lá, né? Pois é. Mas é um caminho até chegar lá, assim, você recomendaria? Depende, porque cada um tem uma experiência. Eu, por exemplo, não achei que valeria tanta grana assim pela locomoção e tudo mais. Mas há quem tem as experiências deles, então é isso. Eu acho assim que não é como em alguns sites a gente viu que era assim, uma parada obrigatória se você vai a Paris é fazer um bate-volta no Louvre. Pelo contrário, eu acho que sobrou tempo, sabe? Sobrou... Estou com 5 dias em Paris. E aí vamos em Versalhes em um dia. E assim, prepara, porque é um caminhozinho que você vai andar. Tem que ser num dia que sua perna tá descansada. Porque lá dentro é grande e também o caminho da estação até lá é um pedaço considerável. E tem um jardim muito grande também que você pode andar. Mas pelo menos a gente pegou um dia bonito, tá diferente desse aqui, né? Vocês estavam vendo no vídeo. Tava sol, tava bem quente, mas tava gostoso de andar lá. E entrando aqui no Louvre, é exatamente assim, se você tem curiosidade de saber como é dentro do museu, basicamente isso aqui. Essa é a entrada principal, ali tá a pirâmide, né? Então você vem pelo subsolo e tem acesso a todos os pavimentos. O Louvre é gigantesco, e a gente vai caçando as obras aqui. A gente fez um jogo que falou, vamos caçar as obras das Tartarugas Ninja. Das Tartarugas Ninja. Então vamos procurar por áreas. Primeiro a gente vai pegar o mapa lá.
E claro, uma das obras mais famosas do Louvre, ali no meio, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. O fato interessante é que se você vai na mesma sala, do lado oposto, você vai encontrar as Bodas de Canaã, do Paolo Veronese, que é um quadro gigantesco. E aí, se você compara os tamanhos das Bodas de Canaã com a Mona Lisa, você vê que nem sempre o tamanho conta mais que o peso da história. Olha que frase bonita. Mas se você olha aqui a celebração da ceia, onde Jesus Cristo transformou água em vinho, você vai ver que também é um momento muito importante da história. Não é uma ceia, era um casamento, né? Ah, mas o casamento tem a ceia, entendeu? Então, tudo bem. Ali é uma ceia. Reza a lenda que 60% das obras aqui do Louvre são falsas, para evitar roubos. E eu acredito bem nessa lenda urbana aí, porque aqui tem de informação aqui, possibilidade de você acabar sofrendo algum atentado. O museu é muito grande, né? Evitar roubo, evitar turista trouxa que tropeça e destrói tudo. Exato. Assim, a Mona Lisa parece ser verdadeira. Até porque ela tem uma distância, é um dos poucos que tem uma coisa cobrindo ela, mas não sei, né? Mas se for falso, ninguém vai saber também. Então, não tem como. Então tá bom. E seguindo ali bem pertinho da obra da Mona Lisa, a gente encontra talvez um dos mais importantes quadros da história da França, né? Que é a Liberdade, do Delacroix. Liberdade do Povo, alguma coisa assim, né? Do Delacroix, que é essa cena famosa de uma mulher erguendo a bandeira da França na Revolução Francesa, né? É um quadro que a gente vê em livros pela história e tá bem aqui na nossa frente. Andando aqui do Louvre pra cá, o que você achou da França, de Paris? Esquecendo o dia ruim que a gente teve ontem, né? Cara, é muito gostoso passear, muito bom. Tem muita coisa bonita. Claro que eu acho assim, que se você souber francês, vai abrir muito mais portas, vai facilitar muito, porque a gente sentiu que é mais só a galera nova, né, que tem mais... Se você mais fala... paciência, né, digamos assim. E se você fala inglês, aí você pergunta pra pessoa se ela fala inglês, ela fala que sim e te responde em francês. Mas o jovem, assim, geralmente que trabalha em bar, restaurante, mercado, ele é mais solícito, assim, ele fala mais de boa contigo. Esse aqui é o Jardim das Tulheiras, que é um jardim que fica exatamente na frente do Louvre. Lá atrás tem um arco do Triunfo, né, uma versão menor do arco. Tem o Louvre, que é tudo isso aqui, todo esse complexo aqui que a gente está vendo é o Museu do Louvre. Consegue dar a volta nele, é bem grandioso mesmo. E aqui na frente tem esse parquezinho também, que lá na ponta, lá na outra ponta, vai dar no Arco do Triunfo, que aí você vai pegar a Champs-Élysées e vai embora na Champs-Élysées. E aqui no fundo você está vendo aqui na pontinha a Torre Eiffel, também aparece por ali. Daqui dá para ver uma visão bem ampla, eu acho que dos três principais pontos da cidade de Paris, né? Aqui a gente tem o Louvre, aí lá a gente tem a Torre Eiffel e ali o Arco do Triunfo. Finalizando o nosso último dia em Paris, esses 5 que a gente ficou aqui, lembrando que todas as rotas vão estar na descrição do vídeo, então você pode ver os locais que a gente foi, a descrição de preços vai estar mais ou menos aí, se a gente lembrar de tudo, vai estar para aí você ver quanto que mais ou menos a gente gastou nas comidas e tudo. Mas, finalizando, né, o nosso último dia em Paris, a gente vai fazer um photoshoot pela Torre Eiffel nessas primeiras horas da manhã. Primeiras assim, né? Já são 11h30. Primeiras horas pra gente da manhã. A gente acordou agora e não são as primeiras horas da manhã aqui. A gente já tá andando, a torre tá bem ali em cima, dá pra ver a biqueta dela. Aí a gente falou assim, não, vamos acordar bem cedo pra tirar foto sem turista, tipo 8 da manhã e tal. 11h30 estamos aqui agora. Mas vamos tentar e o resultado vocês vão ver no vídeo depois. Mas a vista é bonita. Por exemplo, eu tô vendo uma aqui, que olha só, tá bem ali o bichão. Então assim, a vista não tem como dizer que não é bonita. Inclusive eu vou até parar aqui para tirar uma fotinha. Uma das ruas que você tirar foto é a Rua Buenos Aires, que é bem essa aqui. Que assim, o pessoal com photoshoot já tá aqui tirando. E de fato é muito bonito. É impressionante a vista dessa daqui. E claro, a gente vai tirar a nossa fotinha daqui.
a gente vai dar a volta na torre aqui, né? Não, eu não sei se por conta das obras de restauração da torre para as Olimpíadas de 2024, temos estruturas por ali, a gente não consegue passar por baixo. As pessoas estão paradas ali, tem uma fila enorme. Não sei se está tendo uma segurança maior nesse caso. A gente vai dar a volta e lá para outra rua, que chama Rua Université, que também é um dos locais onde você consegue tirar fotos da torre e deve ter turista também. Que é mais famosa ainda, inclusive. A Université, quando você procura na internet lugares para tirar foto, é o primeiro lugar. Então acredito que ela vai estar mais cheia do que essa Buenos Aires. É verdade. A gente marcou alguns lugares, a gente coloca depois na descrição, mas alguns pontos que parecem ser muito legais que a gente viu na internet para tirar essas fotos diferentes da torre. Sim. Pô, mas é bonita mesmo. Você fala assim, não deve ser isso tudo, uma torre. Aí quando você chega perto, meu amigo, que loucura. Bom, o outro ponto é essa rua aqui, Rue de Université, que você tem uma vista de outro ângulo da torre do lado de cá. Mas olha só como está cheio por aqui. É difícil você encontrar um espacinho para poder tirar sua foto. Mas a Amanda tá aqui definitivamente trajada. Tô comparando com o pessoal que vem pra cá. As pessoas vêm pra cá com malas e ficam trocando de look. Aqui é inacreditável. Mas pelo menos o Instagram fica bonito. Acho que o melhor ponto da lista talvez seja dali, de lá pra cá, porque o sol tá pegando ali. Todo ponto que você vai ter gente tirando foto, tem gente. Essas ruas naturalmente são fechadas e ficam à disposição dos turistas. Mas o que deve ser uma merda é você morar aqui, nessa ruazinha aqui, porque de fato o fluxo de turistas é muito intenso. Se você tem paciência, você consegue esperar o momento certo, dar uma esvaziada e tirar a foto. Você tem que esperar um pouquinho para conseguir fazer isso aqui. De qualquer forma, o ângulo é muito bonito e a luz do dia também ajuda. Atravessando os dois lados da torre, aí a gente passa por essa grande área verde que tem aqui, essa área aberta na verdade, né? Tem um memorial de guerra aqui no fundo, o rio Sena tá logo ali do lado. Quer dizer, eu acho que esse é o rio Sena, não tenho certeza. É, né? Sena? Sim. Ali atrás tem até cruzeiro no rio Sena, tinha uma parada. É do Brasil, amigo! E aqui? não estava em português no caso, né? Não, porque o rio Sena. Meu Deus. E aqui fica a torre. Seguindo aquele caminho ali, você tem a torre. Pode encontrar uma bolsa atrás, escondida atrás do negocinho na muretinha. Um pouco desesperador. Isso é uma coisa que... só tipo, vamos mais rápido, que eu não quero ficar perto disso. É uma coisa que a gente ouviu no Louvre, por exemplo. Se você vê alguma bolsa escondida, alguma coisa assim, você avisa imediatamente, porque é perigoso, né? Pode ter risco de atentado, ainda mais num local movimentado assim, igual é. Mas dizia eu que lá, a gente veio de lá, nesse memorial, um caminho legal. Aqui tá a torre e pra cá a gente atravessa a ponte, porque pra lá também tem um espaço legal pra tirar foto. E ali embaixo, na beira do Sena, também você encontra um lugar legal. E aqui é onde você consegue pegar balsas, fazer um passeio por toda Paris e tudo mais. Bom, e atravessando a ponte, descendo a escadaria que tem dessa calçada, a gente tem essa vista aqui, sem nenhum turista praticamente, para tirar foto. Uma das melhores vistas da torre, inclusive. Fica bem legal. Essa aqui eu acho que foi a melhor de Paris até agora. É um lugar completamente vazio, sem nenhum turista, longe do movimento que fica por lá. Você tem de vez em quando passando algumas balsas por aqui que ainda compõem a paisagem. E a torre ali no fundo completamente livre para você tirar foto. A gente aproveitou e tirou muita foto. Eu não sei se você vai ver esse vídeo antes ou depois das Olimpíadas, vai vir aqui para Paris antes ou depois das Olimpíadas. Mas muitas das coisas, muitos dos acessos estão fechados por conta justamente das obras para as Olimpíadas. Eu não vi tanta obra assim acontecendo, até porque muitas das instalações elas vão ser temporárias, você vai acabar usando depois, assim, não vai ter muita coisa para usar depois, na verdade, e eles vão retirar. Então é fácil de montar e fácil de retirar. Mas por enquanto eles estão montando, estão preparando todos os terrenos aqui para sediar os Jogos Olímpicos de 2024. E aí a gente tem que acabar chegando nos caminhos e descobrindo que eles estão fechados e dando a volta por outros cantos. Esse lugar aqui, por exemplo, ele vai ser um ponto de
de competições. Ali em cima vai ter competição. Aqui embaixo é um parque que também vai ter alguns locais de competição, sempre usando a cidade como plano de fundo. Esse foi um dos grandes trunfos de Paris, né, para sediar os Jogos Olímpicos. Se a gente em Barcelona tinha um trunfo de deixar as coisas para a cidade, né, para usar depois, aqui na verdade a cidade é o trunfo para você poder ver a competição, porque sempre vai ter algum ponto turístico de Paris para você apreciar. E isso foi um dos grandes trunfos na hora de conseguirem sediar a competição. Por exemplo, aqui está sendo reformado. Não sei o que é isso aqui não, mas é uma obra grande. E encerrando nossa viagem em Paris, parada obrigatória para você que vem aqui na cidade de Luz é provar um macarrão no Pierre Hermé e bem aqui do lado um glacé à Paris, uma das melhores sorveterias do mundo. Fica um em frente do outro. A gente já comprou. Tô aqui com meu sorvete de manga e framboesa, e você tá com de? O meu é um caramelo crocante aqui embaixo e esse é pistache com flor de laranjeira. Acho que é isso. Nada melhor do que estar na França e comer à vontade, comer bem, com preço legal. E a gente vai ficando por aqui e volta, se Deus quiser, em outra cidade, trazendo mais coisas de lá, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Tchau! Tá uma delícia isso.